Falo agora a respeito do novo Código Florestal brasileiro e a Procuradoria-Geral da República entrou com 3 ações ajuizadas diretamente contra o novo Código Florestal. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o Felipe Carmona, advogado especialista em direito administrativo e ambiental, que explica para nós o que está acontecendo aí nesse cenário do Código Florestal brasileiro. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. O que são e o que representam essas ações diretas de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Essas ações diretas de constitucionalidade contra o Código Florestal, na verdade, foram ajuizadas por causa que o próprio Código Florestal traz algumas possibilidades, entre outros dispositivos, a possibilidade de anistia, numa determinada anistia, né, que quem ajuizou determinou como anistia do Código Florestal do produtor rural que fazia atividade agrocívil pastoril antes de 22 de julho de 2008. Então, a principal mudança dessas ações diretas de constitucionalidade com o julgamento do STF, na verdade, que decretou a constitucionalidade, né, desses dispositivos, é que todos os produtores rurais que antes de 22 de julho de 2008 faziam atividades que entravam, de certa forma, em APP, em área de reserva legal, eles poderão fazer um programa de transição, ou seja, eles poderão regularizar o seu imóvel rural, continuar fazendo as suas atividades por meio da adesão ao CRA, a inscrição ao CRA, a adesão ao plano de regularização ambiental, que vai ser implementado no âmbito dos estados, tá? E depois disso, com o ok do órgão ambiental competente estadual, assinar um termo de compromisso, onde ele se compromete a continuar fazendo as suas atividades, respeitar as extensões mínimas de APP e reserva legal, que, a depender do tamanho do imóvel, pode alterar, né? E também, em caso de descumprimento desse termo de compromisso que ele assinará com essas obrigações de recuperação e manutenção dessas extensões mínimas, se ele Bom, e a Agricultura BR segue trazendo aqui informações. Estou falando com o Felipe Carmona. Felipe, como é que o produtor rural ele tem observado isso? Como é que ele tem aceito essa condição do Código Florestal brasileiro? E principalmente, né, essas ações que são feitas em relação ao novo Código Florestal, como é que o produtor rural, né, como que os produtores por todo o país têm reagido a elas? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu acho que nós perdemos aqui a conexão com o Felipe Carmona. Deixa eu ver se minha produção confirma para mim. Eu acho que caiu o sinal. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com o Felipe a respeito desse assunto. Acho que já temos condições, restabelecemos o contato. Felipe, estava perguntando o seguinte, em relação a essas ações, né, como que o produtor rural ele se posiciona? Elas são benéficas ao produtor rural brasileiro? Então, para os produtores rurais é ótimo, né? Porque a maioria das atividades agro-silvopastoris executadas, né, elas geralmente vêm antes dessa data de 22 de julho de 2008 e geralmente eles acabam entrando nessas áreas porque o Código Florestal ele dá uma determinada porcentagem de área de reserva legal que tem que ser respeitada e também uma determinada metragem de APP que tem que ser respeitada, né? Então, para esses produtores rurais que faziam essas atividades antes de 22 de julho de 2008, eles não precisam respeitar a área integral. Por exemplo, para um produtor de 2 a 4 módulos fiscais do imóvel rural, por exemplo, aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, ele deveria respeitar cerca de 15 metros de APP, né, para o caso de uso consolidado, uma APP de um córrego normal, de um córrego, né, e se fosse atividades depois de 22 de julho de 2008, a metragem seria de 30 metros. Ou seja, perderia, por exemplo, se fosse um caso de uma agropecuária, perderia muito pasto, entendeu? Então, para os produtores rurais, esse dispositivo é muito bom, é visto com muito bons olhos. O que acontece? Como esses dispositivos eles estavam todos com a sua eficácia suspensa por causa das ações de inconstitucionalidade, até hoje os estados ainda não implementaram, né, os seus programas de regularização ambiental. Então, muitos produtores rurais que possuem direito de uso consolidado, eles estão sendo autuados, né, de maneira errada,
por causa da falta da implementação desse plano de regulação ambiental. Por exemplo, houve um caso recente de um cliente que ele fez uma manutenção de pasto e, obviamente, a Polícia Ambiental acabou vendo os tratores, a movimentação, né, para essa reforma do pasto, que está totalmente dentro da legislação, até dispensável de licenciamento ambiental aqui no âmbito do Estado de São Paulo, mas por ver aquela situação, foi lá e autuou, considerando a metragem total das APPs do local. Nós nos pronunciamos, invocamos os dispositivos do Código Florestal, falamos que já teve a constitucionalidade, né, que foi agora com o julgamento público, o acordo publicado nessa semana, e o órgão ambiental automaticamente voltou atrás, porque entendeu que de fato tratava-se de uma área de uso consolidado e que ainda não tinha sido disponibilizado o plano de regulação ambiental aqui no estado de São Paulo e que deveríamos aguardar que qualquer tipo de recomposição ou recuperação dessas áreas deveriam aguardar a implementação pelo estado. Então, que o produtor rural, nesse momento, estava correto e a gente conseguiu afastar todas as multas que, no caso, somavam mais de 150 mil reais. Felipe, se o produtor rural ele for autuado, como aconteceu agora nesse exemplo que você deu, de maneira equivocada, o que ele deve fazer? Sempre recomendamos a procura de um advogado, né? Porque é difícil tratar com esses órgãos ambientais. Eles têm, não que eles têm as suas próprias, né? As suas próprias técnicas, suas próprias convicções e estão certos, né? Porque eles sempre vão querer a proteção do meio ambiente. Mas como trata-se de uma regularização e algo que está sendo discutido há mais de quase 6 anos na justiça, né, muitos não sabem da existência dessa plano de regularização, acabam por pagar essas multas. Então, primeiramente, o que tem que ser feito é inscrever o seu imóvel rural no CAR. Isso é fundamental, tá? Com a inscrição do imóvel no CAR, e falar todo o uso consolidado da área antes de 22 de julho de 2008, o produtor rural já está munido de boas armas para lutar contra essas autuações irregulares, tá? Óbvio que quando você vai tratar às vezes, com a polícia ambiental, com os órgãos ambientais, é sempre bom você ter um advogado do seu lado, que ele vai te explicar os seus direitos, vai falar dos seus direitos e defender perante esses órgãos, esses agentes, né? E, enfim, estando munido do CAR e com um advogado ambiental do seu lado, se possível, porque muitos não conseguem, né, ter acesso a esse tipo de recurso, vocês já estariam, de fato, vocês conseguiriam afastar essas irregularidades. Felipe, nós costumamos a dizer aqui no canal do Boi, que o produtor rural é quem mais preserva, porque é quem mais está presente no campo. Mas em termos de argumento para o seu próprio produto, esse produtor rural, ele já percebeu que ele tem que alinhar um resultado de produção, de trabalho rentável com a preservação ambiental? No ambiente que a gente vive, no ambiente econômico e no cenário atual, onde o agronegócio corresponde a 1/4 do nosso PIB, né, e também nós temos a maior biodiversidade do planeta, é imprescindível, até de maior interesse dos próprios agricultores, produtores rurais, a defesa do meio ambiente, porque sem um ambiente equilibrado, o produtor não consegue produzir de maneira adequada. E não só isso, hoje em dia, quando você vai vender, exportar lá fora, dificilmente os compradores vão comprar um produto que teve origem num local de desmatamento ilegal, um lugar que esteja em irregularidade com a lei nacional. Então, é muito importante esse programa, o Código Florestal, ele conseguiu aliar a produção, o desenvolvimento sustentável do agronegócio junto com a proteção do meio ambiente. É importante que agora todo mundo consiga implementar isso de uma maneira conjunta, órgãos ambientais e produtor rural, para a gente ter tanto a proteção dos nossos recursos naturais, quanto um aumento, né, da produção rural, que é o carro-chefe da nossa economia. Tá certo, Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Felipe Carmona, advogado, ele que é especialista nessas questões rurais, questões ambientais e também tributárias, falando um pouco a respeito do Código Florestal Brasileiro e também dessas 3 ações que foram impetradas pela Procuradoria-Geral da República, questionando aí alguns fatores que acabaram
né, pressionando, né, estavam pressionando mesmo os produtores. Alguns produtores, principalmente pecuaristas, foram autuados de maneira irregular no país. Então, você que é produtor rural, que passou por isso, ou que está em vias de passar por essa situação, primeira questão é, procura um advogado. A segunda, informa aqui o canal do Boi, né? Nós vamos encaminhar aqui para o Felipe e também para outros advogados que sempre participam da programação conosco. Coloque aí para nós o número do WhatsApp, porque aí o produtor rural consegue mandar aí esse recado aqui para nós. Você coloca o nome, coloca o seu telefone aí, se tiver problema aí de autuação e acredita que está acontecendo de modo irregular, nós vamos encaminhar aí para os especialistas que vão dar um atendimento aí para você, amigo produtor rural brasileiro.